Olá pessoal, meu nome é Liliane Valandro, sou acadêmica do curso de Sistemas de Informação da Faculdade de São Paulo de Rolim de Moura. Esta videoaula será apresentada a título de avaliação parcial para a obtenção de nota bimestral do estágio 1, da turma do 6º período do curso de Sistemas de Informação da Faculdade de São Paulo de Rolim de Moura. Por que o Scrum? Da onde vem o Scrum? O Scrum, ele vem de uma necessidade de aumentarmos os índices ou as taxas de sucesso dos projetos. Os projetos gerenciados de formas mais tradicionais tinham uma taxa de insucesso muito grande. Por quê? Por vários motivos. Porque a estratégia do negócio muda, porque o processo do negócio muda, os requisitos vivem mudando, porque o cliente entende uma coisa e a equipe entende outra, ou seja, a comunicação não é tão boa. O cliente não sabe exatamente o que a equipe está fazendo. E como que os métodos tradicionais tentavam resolver esse problema? Cada vez dando mais pressão e mais importância para o triângulo que amarra o controle de projetos tradicionais: cronograma, custo e prazo. Mas e a qualidade fica onde? E o valor agregado que o cliente tanto procura e que precisa para o negócio dele? Como é que resolve esse problema se você está preocupado só com o escopo, custo e prazo? Se ficarmos só com esse tipo de preocupação, você vai terminar o projeto deixando de entregar para o cliente o valor que ele tanto almeja e o motivo principal pelo qual ele investiu naquele projeto, certo? Então, quando vamos para o caminho da agilidade, o que nós queremos é resultado. O nosso foco é entregar valor para o nosso cliente. Pensando nisso, em 2001, um grupo de desenvolvedores de software publicou um manifesto ágil. Manifesto esse que muda ou altera algumas prioridades usadas em gestão de projetos tradicionalmente. Essas prioridades passam a ser, então, indivíduo e interações são mais importantes do que processo e ferramentas, software funcionando é mais importante do que uma documentação muito extensa, colaboração com o cliente é mais importante do que uma negociação de contrato. E, finalmente, responder às mudanças é muito mais importante do que seguir planos rígidos. E essa mudança para agilidade trouxe resultados muito positivos para diversas empresas ao redor do mundo, como a imprensa constantemente noticia. Então, o Scrum, ele é um caminho ágil e ele está dentro desse conjunto de métodos ágeis para a gestão de projetos. Ele é um método ágil baseado em pequenos times auto-organizados com bastante flexibilidade. Por isso chamamos de framework na realidade, não de método. Totalmente baseado na promoção da visibilidade, da transparência e na constante adaptação do projeto. Então o Scrum, ele entende o desenvolvimento de novo produto como uma caixa preta controlada, onde vamos progredindo em direção ao que queremos. Através de um processo iterativo, incremental, que tanto pode ser para o desenvolvimento do novo produto, mas como pode ser também para a manutenção de um produto já existente, ou seja, para a criação de uma nova versão. Nós planejamos as entregas desses produtos, as versões dele, baseado nas necessidades dos nossos clientes, na urgência que o cliente tem dos requisitos dele ou da implementação dos requisitos que ele apresenta, da competição existente e da visão do sistema que possuímos, dos recursos que nós temos para trabalhar naquele projeto. E o processo de uma forma geral, ou esse framework de uma forma geral, ele é construído em 3 fases principais, que é o pré-jogo, onde pensamos no planejamento e na arquitetura, e no estabelecimento das definições para o trabalho do projeto, o jogo propriamente dito, que é o desenvolvimento do produto efetivamente, e o pós-jogo, que é o fechamento desse projeto. Esse conceito todo do Scrum é baseado em um trabalho muito importante do Nonak e do Takeuchi, que são figuras importantes de gestão e de conhecimento.
que publicaram um artigo chamado The New Product Development Game, que é um artigo que fala sobre inovação, sobre a criação de novos produtos, que é o que nós fazemos o tempo todo na área de software. E mais do que isso, deu tão certo nessa área que extrapolou a área de software e hoje é utilizada em outras áreas também. Então, tem empresas diversos tipos de atividades, áreas de negócio diferentes que utilizam o Scrum sem nenhuma relação direta com o desenvolvimento de software. Como? Por quê? Porque o Scrum é para ser usado quando você tem um projeto onde você precisa do dinamismo, onde você esteja preocupado com o valor e onde a colaboração seja importante. Esses são os conceitos básicos do Scrum. E ele é particularmente recomendado quando as mudanças são constantes, quando a sua empresa precisa aprender ao longo do projeto e quando a complexibilidade e a incerteza podem reduzir a visibilidade em relação ao produto. E também quando, acima de tudo, a colaboração for fundamental para esse seu projeto. A definição informal para o Scrum é uma estratégia em um jogo de rugby onde jogadores colocavam uma bola quase perdida novamente em jogo através do trabalho em equipe. O Scrum, ele é então um processo para construir software incrementalmente em um ambiente complexo, onde requisitos não são claros ou mudam com muita frequência. Ele é um framework com conceitos de metodologia ágil para gerenciamento de projetos, geralmente de software. Ele possui foco na entrega, não no processo. Ele permite rápida e contínua inspeção do andamento do projeto. Os resultados das etapas é o produto ou parte dele. Ele possui possibilidade de ver o real andamento do processo e é iterativo e divide em ciclos que são chamados de sprints. Atualmente, tem-se usado o Scrum por fornecer um mecanismo de informações devidamente atualizado e utilizando a divisão explícita de tarefas dentro da equipe, sendo que qualquer metodologia de processo pode utilizar a filosofia do Scrum para garantir boas práticas sobre os projetos. Alguns benefícios obtidos com o uso da metodologia Scrum são diminuição dos riscos, maior integração entre os membros das equipes, rápida solução de problemas, progresso medido continuamente, os clientes se tornam parte da equipe de desenvolvimento, as entregas frequentes de funcionalidades funcionando, discussões diárias de status com a equipe e os profissionais dos negócios e tecnologias trabalham juntos. Com todo esse entrosamento entre a equipe de desenvolvimento e com a participação ativa dos clientes, o rendimento do projeto aumenta e os requisitos de solicitação de alteração passam a ser entendido mais rapidamente, devido ao explícito entrosamento de todos os participantes do desenvolvimento. A proposta dessa ferramenta é agilizar os processos de desenvolvimento de projetos, mas devemos tomar cuidado para que essas regras não engessem o fluxo de trabalho, pois frameworks como o Scrum podem facilitar o desenvolvimento ou burocratizar os processos. Tudo depende da forma que você coloca essas regras na prática. É necessário possuir flexibilidade e visão crítica para decidir o que funciona melhor para a sua equipe. Estes fundamentos foram criados tendo como base o desenvolvimento de softwares, algo que costuma demandar bem mais tempo do que o web design, por exemplo. Considerando uma empresa que possua múltiplos projetos simultâneos, a coisa pode ficar ainda mais complicada. Pode ser constrangedor você explicar para um cliente por que ele não pode ter mudanças simples, como a correção de um erro de ortografia imediatamente, só porque esse requisito não estava no backlog do sprint. Então, sempre é bom separar um tempinho para resolver os problemas que não estava previsto nos sprints. Outras pessoas preferem o suporte psicológico de métodos fixos, com etapas de tempo mais bem delineadas. De qualquer forma,
É fundamental determinar metas a longo e médio prazo com estimativas de tempo realísticas e acompanhar de perto se essas metas estão sendo cumpridas. E caso a resposta seja não, o certo é verificar o que deve ser corrigido. Ainda assim é interessante conhecer frameworks ágeis. Pequenas mudanças no fluxo do trabalho, como as propostas pelo Scrum, podem ter um impacto super positivo no seu dia a dia. E para finalizarmos, o objetivo do Scrum é fornecer um processo conveniente para projetos e desenvolvimento orientado a objetos. A metodologia é baseada em princípios semelhantes ao de XP, equipes pequenas, requisitos pouco estáveis ou desconhecidos e iterações curtas para promover visibilidade para o desenvolvimento.